Boa tarde, isso. Vamos retomar aqui o nosso trabalho, onde nós estávamos. Eu acabei segurando uns minutinhos aqui fora, desculpem, né? 14h05 agora pela loja. Vamos então continuar, né? Fiscalização irregular, casos que sejam multa pelo Tribunal de Contas. Temos aqui pagamento por obra inconclusa e sem atesto de recebimento do serviço. Essa é aquela corrente final de ano para pagar, né? Esse aqui é um caso típico, né? O sujeito, todos têm precedentes do Tribunal de Contas. A gente está falando casos em que ele aplicou multa, né? Outro caso, execução de serviços adicionais sem cobertura contratual. Isso aqui é um outro ponto comum. Nós vimos hoje de manhã cedo a preocupação que a pessoa deixa para fazer aditivo depois e acaba não fazendo. Tá? A posição de atesto de execução de nota fiscal por data retroativa, sem que os serviços correspondentes estivessem concluídos. Existe hoje em dia, com esse fortalecimento da parte eletrônica, né, uma preocupação muito grande com as faturas emitidas. Né? Então, isso inconvém a gente pega muito. Existe um sistema que é utilizado lá pela Polícia Federal, além do sistema da Receita Federal, é aqui o Sintegra, né? É um sistema que a gente tem sempre recomendado como um sistema que diz se a nota fiscal é fria ou não. Né? É com S mesmo, www.sintegra.gov.br. Adulteração de página do contrato para modificar o prazo de prorrogação, esqueceram de prorrogar, fizeram o que fazem sempre, né? Só que, nesse caso, os órgãos de controle tinham tirado cópia do processo. Né? Aí descobriram o problema. Pagamento antecipado, justificado por ter contratado haveres a receber relativos a outros serviços executados, não previstos no contrato, portanto, realizados sem cobertura contratual e referentes ao outro processo. Fizeram pagamento, o pessoal foi se defender, disse, não é pagamento antecipado, é que a gente está pagando nesse contrato que a gente ficou devendo no outro. Né? Então era melhor ficar de boca calada. Né? Está escrito ali, o sujeito escreveu isso. É melhor ficar quieto, né? Não piora a sua situação. Né? Contrato de fiscalização e execução pela mesma pessoa. Olha, fiscalização e execução pela mesma pessoa, vedação. A empresa tal foi contratada pela Codesa com o intuito de fiscalizar as obras que seriam realizadas. Esta, por seu turno, contratou exatamente a empresa que a fiscalizaria para realizar parte do serviço objeto da fiscalização, ou seja, para o mesmo serviço exercer o papel de fiscalizadora e executora. Isso é um conflito de interesses, né? Conflito de interesses. E aí, está vedado? Não, expressamente não está vedado. Está vedado quando a pessoa elabora o projeto básico executivo participar da licitação. Esse aqui foi um caso que não tem expressa vedação, mas há um conflito de interesses. O Tribunal de Contas acabou aplicando multa no gestor. Né? E a única sede que ele encontrou para aplicar multa foi a subcontratação. Gestor do contrato de fiscalização deficiente. Justificar a deficiência na supervisão e fiscalização de obras rodoviárias objeto de ligação pelo governo federal, contrariando o artigo 66 e 67, bem como o princípio da eficiência. Né? Isto, artigo 37. Conforme a redação tal e a artigo tal. A fragilidade em comento restou evidenciada pelo Instituto Meio Ambiente do Acre por meio de relatório técnico de monitoramento, bem assim de inspeção em loco, procedido pela CSEX Acre, que constatou que os bordos de equipamento executados pela empresa de Engenharia em Eletricidade e Comércio Limitada não atendem a espessura mínima definida no projeto. Aqui é a questão deficiência de supervisão e fiscalização. Também está ensejando multa. Gestor do contrato de fiscalização negligente, ausência de prejuízo. E, mesmo assim, multa. O recorrente insurge contra o referido acordo que rejeitou suas razões justificativas, aplicou-lhe multa por ter autorizado subcontratação de empresa. Qual é a regra? Você pode até fazer subcontratação. Como a legislação cuida disso? A subcontratação vedada pelo edital nunca pode ser feita. Se o edital for omisso, você pode fazer das partes que não impliquem na responsabilidade profissional. Ou seja, eu exijo de uma empresa que tenha tido cimento, MPK 40, e essa mesma parte desse manuseio, depois eu pergunto a subcontratação, mostra que aquilo não era relevante. Agora, se não é a parte determinante, aqui você exigiu a qualificação técnica operacional da empresa, não há problema. Inclusive, havia decretos anteriores que falavam até 30% de subcontratação. E eu acho que você pode colocar como regra alguma coisa no edital assim.
é permitida a contratação até 25% do objeto. Fica genérico, tá? Desde que não sejam as partes de maior relevância. A concordância do responsável com a participação do autor do projeto básico na elaboração do projeto executivo, na gerência e fiscalização da mesma obra, atenta contra a moralidade administrativa, fragiliza a lisura do processo licitatório e compromete a garantia de igualdade de condições entre os concorrentes, sendo, portanto, inaceitável. Igualmente inaceitável é a falta de acompanhamento pelo responsável pela geração de dados que resultam do pagamento nos pagamentos empreiteiros. Você pode pedir que quem elaborou o projeto básico, se for terceirizado, elabore o projeto executivo depois, e pode pedir que ele trabalhe para a administração, vai trabalhar na sequência. Projeto básico, projeto executivo, depois fiscalização, depois acompanhamento da medição, é uma coisa um pouco complicada. Você está concentrando tudo na mão de uma empresa só. Gestor do contrato. Não, deixa eu ver aqui. Assim, isso aqui é importante. Quanto à irregularidade em procedimentos licitatórios na execução dos contratos do programa tal, caracterizada pela deficiência de fiscalização no acompanhamento dos contratos, caracterizada pela ausência de relatórios periódicos acerca do acompanhamento da execução das avanças, bem assim a falta de anotações e registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato em desrespeito ao disposto no artigo 67. Veja só, está acompanhando? Escreve que está acompanhando. Está tudo bem, não precisa escrever, precisa escrever. Você precisa fazer... Houve um tempo em que a gente só anotava as irregularidades. Hoje você anota para mostrar que você está fiscalizando. A gente tem a obrigação de mostrar para os outros. Aqui no Ministério Público Federal, em Brasília, conheci uma senhora que todo dia ia na obra. E eu, uma vez dando um curso de engenharia, falei, olha, o engenheiro, o fiscal, responsável, tem que ir na obra. Não é possível fazer fiscalização de papel. Quem é fiscal de obra tem que ir no canteiro. E ela me contou assim de manhã cedo, vestia uma calça jeans, ia para o canteiro, ficava uma meia hora, uma hora, antes de começar o expediente dela, que ela não considerava que era o expediente dela. Voltava para casa, tomava banho, colocava a roupa de trabalho e ia trabalhar. E já preenchia o diário de obras, todo dia tinha a anotação dela. Quando acabou a obra, o que ela fez? Levou os diários de obra para casa. Era para ajudar o processo. Não é? O pessoal não entende que diário de obra se ajuda no processo. É um volume do processo. Aí quando eu falei isso, eu falei assim, nossa, eu encadernei, aqui tudo que o senhor falou eu faço. Eu disse, me mostra então. Não, está em casa, eu mandei encadernar os diários de obra, estão muito bonitos em casa. Eu disse, minha senhora, que era o instrumento da prova, que a senhora foi todo dia na obra. Você vai entender como? O órgão de recordação. Não existe isso. Então, ok. Eu estou contando o caso verídico do Ministério Público em Brasília. Não é do Distrito Federal, mas do Ministério Público em Brasília, Federal em Brasília. Promova o acompanhamento e a fiscalização dos contratos, procedendo ao registro de ocorrências, realizando tempestivamente as medições e adotando os processos necessários ao cumprimento. O que não deixou me falar de empreiteiro que o pessoal atrasa a medição, atrasa o pagamento? Atenção, eu recomendo, empreenda atenta e precisa fiscalização da execução dos contratos, em especial no tocante substituição e reposição de empregados, de modo a evitar a perda de qualidade dos serviços contratados. Terceiro alertou, impropriedade caracterizada pela divergência, isso aqui é um caso interessante e tem a ver com uma pergunta que foi formulada hoje de manhã cedo. Impropriedade caracterizada pela divergência entre o servidor designado por portaria para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e o servidor que efetivamente atesta as notas fiscais. Está vendo? Ele não chamou gestor, fiscal, executor. Olha, divergência entre dois funcionários, ele não pode ter. E o resultado? Executar a despesa pela posição mais benevolente sem explicar por quê. Eles podem divergir? Pode. Quem é que está mandando pagar mais? Fulano, tem que explicar. Avalie o quantitativo de contratos fiscalizados por cada servidor, com vistas a garantir efetiva fiscalização contratual e mitigar riscos dessa atividade. Olha que coisa bonita, Código de 2011. Você não pode pegar todos os contratos e colocar para um fiscal só. Eu já encontrei órgão que é assim. O que você achou, gestor do contrato? Qual contrato? Todos. Não, todos os contratos do órgão eram fiscal. Não pode. E se isso acontece no órgão, a gente tem que oficiar a autoridade. Honrados com a designação para gerenciar o contrato, mais um contrato. Vem informar que já estou gerenciando 40. Então você sinaliza para o chefe, ó, eu vou usar isso aí em minha defesa depois.
devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dosimetria da pena. Nós precisamos passar agora para esse assunto. Houve um tempo, e é evolução do processo democrático, a redução do poder discricionário. Houve um tempo em que você podia anular e revogar a licitação e dizer, isso aqui, revogação, é ato discricionário. Os livros ainda tratam assim, revogação é ato discricionário. Mas de vez em quando você pega algum juiz dizendo que a revogação foi errada e que não podia ser feita. Ou então um juiz dizendo, como não motivou a revogação, não pode abrir outra licitação. Ok, você revogou essa, está tudo bem. Mas não tinha nenhum problema nessa. Porque é muito fácil fazer o que o pessoal já chegou a fazer no passado. Eu estou fazendo uma licitação para a senhora ganhar. Enquanto a senhora não ganhar, eu vou ficar revogando a licitação. Ela fez a primeira, ela ganhou, revogo. Até uma hora que o pessoal, mas e aí? Enquanto ela não ganhar, todo mundo pode ganhar, eu revogo a licitação. Não é assim? Isso acontece. Então veja só, o que o legislador fez? A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente. Então, é um motivo de interesse público? É, mas é superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, bem de parecer escrito devidamente fundamentado. Então, ele trata de duas situações, revogar e anular. Revogar, interesse público, superveniente e comprovado. Isso não era assim. Isso mudou no país, em 93. E a anulação, por vício de ilegalidade? Anular e revogar, ele vai chamar depois de desfazimento do processo licitatório e cria uma regra nova. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. Eu estou acusando alguém para fazer isso? Não, eu estou submetendo o meu ato ao contraditório. Está revogada a licitação, tendo em vista a determinação para que não se realize mais obras nessa área. Doutor, essa determinação ocorreu 2 anos atrás e já foi cassada. O senhor tem que continuar com a licitação. Compreenderam a motivação desses atos? Ó, é que está sujeita ao contraditório. A ampla defesa se houver alguma ilegalidade, mas o contraditório no caso de desfazimento. E tem gente que ainda revoga a licitação. 78, parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa. Estou rescindindo por motivo de interesse público. Tem que garantir o contraditório e ampla defesa. Não era assim. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Não vimos? Então, olha só, a mesma coisa. 3 situações. Revoguei a licitação, anulei a licitação, rescindi o contrato, apliquei penalidade. Ampla defesa e contraditório. Mesma coisa a regra aqui, né, do pregão. A mesma ideia. Eu tenho que garantir a ampla defesa e o contraditório. Esse aqui é o decreto que eu falei para os senhores que eu ia sugerir que copiassem. O Distrito Federal teve um decreto desses. Eu até dei uma revisada na época, foi a doutora Gilza Marques que me trouxe. Eu até dei uma revisada rápida nesse decreto, mas a gente melhorou muito essa regra, e aqui está o caso do Maranhão. Né? Já está disponível lá no meu site esse decreto. É aquele que fala da gradação da multa. É para copiar mesmo, não tem que pagar direito autoral para isso não. Copiar livro tem que citar a fonte. Aqui não, aqui não. Aqui, Corregedoria Geral da União, Instrução Normativa número 2 de 2011, regulamenta a adoção da videoconferência
na instrução de processos e procedimentos disciplinares no âmbito do sistema de correção do Poder Executivo visando assegurar os direitos do contraditório e ampla defesa. Por que eu coloquei isso aqui? Porque você pode ter sistemas de comunicação à distância e documentar na conversa que você tiver com o licitante contratado. A gente pode usar isso. São ferramentas que a gente tem hoje, né? Penalidade. Nós ainda vamos falar de ampla defesa e contraditório, mas vamos introduzir uma palavra nova, que é da ciência jurídica, no trabalho dos senhores: dosimetria. A medida, a dose, a quantidade certa de penalidade. Algumas pessoas dizem assim: depois de 3 advertências você aplica uma multa. Isso é dosimetria. Depois de 3 multas, a suspensão. Não existe essa escadinha, nunca existiu. Essa escadinha só existe para as penalidades reiteradas. Então, eu era juiz uma vez. Chegou um caso muito pitoresco, né? O sujeito chegou, justa causa. Então, quando o patrão aplica justa causa, o ônus da prova é do patrão. Ele tem que chegar na frente do juiz e dizer: eu apliquei justa causa, está aqui a prova de que ela merecia justa causa para romper o contrato de trabalho. Tá bom. Aplicou justa causa. Qual o motivo? Essa moça chegava atrasada todo dia e ficava no telefone. Sim, desculpa, mas o senhor aplicou a advertência antes? Não, eu fui ficando de saco cheio, um dia fui lá e demiti. Para pagar todos os direitos dela. Né? E os juízes normalmente não conversam. Né? Eu aprendi a fazer audiência com um juiz que conversava. Né? Era genial. Depois da sentença você explicava às pessoas o que você tinha decidido. Né? Ele me ensinou desse jeito, foi para Goiânia, depois ele se aposentou. E, então a gente explicava: olha, sinto muito. Doutor, mas era todo dia essa mulher no telefone. Sinto muito. Mas para faltas pequenas e reiteradas, o senhor tem que comprovar perante a justiça que o senhor tentou reeducar o seu empregado. Então, advertência, 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 suspensão, 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 mostra para mim que ela não quis se endireitar. O senhor falou, todo dia via ela desse jeito. Não chamava, nem chamava atenção, nem divertia a pessoa. Um dia o senhor ficou de saco cheio e mandou embora, não pode ser assim, o senhor tem que pagar tudo. É injusto, não sei o quê. É a vida. Né? É a mesma coisa com a reforma por alcoolismo, né, na Polícia Militar. Né? Quando eu entrei aqui tinha muita reforma por alcoolismo. Né? Cadê, doutor? Doutor médico, como é que o senhor reforma por alcoolismo um sujeito que está elogiado todo dia aqui por desfilar com porta-bandeira, não sei o quê, papapá, não tem prisão, cumpre seus deveres direitinho, um dia para o outro virou alcoólatra e está reformado? Pode. Né? Então, a mesma coisa. Agora, a dosimetria é essa inteligência. No passado, o judiciário não anulava por violação à dosimetria. Tá certo? Como nós estamos vendo que os decretos hoje em dia, os editais, que estão dizendo para tal falta, tal punição, isso também existe a correlação e a dosimetria. A dosimetria da pena administrativa deve levar em conta a lesividade do bem protegido. Falta contratual de natureza leve não deve ser aplicada acirradamente com a proibição de licitar. Viu, o Paulo não falou de bem cedo aqui? É uma penalidade muito grave, declaração de idoneidade. Eu posso aplicar ela em qualquer situação? Não, anulou no judiciário. Anulação contraditória. O Superior Tribunal de Justiça decidiu. A anulação ou revogação do processo legislatório deve ser anulação ou revogação. Revogação não é discricionário, não é interesse público. A lei já mostrou que está sujeito ao contraditório e ampla defesa. A anulação ou revogação do processo licitatório deve ser precedida de oportunidade de manifestação do interessado. Quem é o interessado numa revogação? O governo revogou por interesse público. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que verificar se é superveniente e comprovado o interesse público. Manifestação do interessado, exigindo-se plena justificativa sob pena de ferimento às garantias constitucionais de ampla defesa do contraditório. Aqui um palestrante que eu tive essa semana, genial. Essa história de ficar se explicando muito mostra que a autoridade é frouxa, não tem que explicar nada para ninguém. Né? Ele fala sobre o princípio da motivação. Né?
Então ele foi mostrar exatamente o contrário, né? Antigamente, no passado, você dizia, está se explicando muito, cara, então você não está no comando, quem manda, manda e acabou, né? Hoje em dia tem que estar se explicando muito, senão anula o ato, né? Que tempo que a gente está vivendo, que coisa! Recusa a assinar contrato, penalidade contraditória. Eu selecionei alguns acordos que estão bem dentro do que a gente está falando, ó. Por força de normas constitucionais expressas, a imposição de multa ao licitante por recusa a assinatura do contrato deve ser procedido em regular processo administrativo, no qual deve ser ordenado entre processo legal, assegurando-se a ele o contraditório e a ampla defesa com os meios recursais inerentes. Em São Paulo, inventaram a história do fato... Como é que é? Fato incontroverso? Não, fato notório, para justificar a questão da penalidade. E diz o seguinte, se você chamar uma pessoa uma vez, duas, e ela não veio, pune. Não, abre o processo. Na verdade, não abre o processo, você faz um ofício para a pessoa. Forma você tem 3 ou 5 dias para se defender sobre a aplicação da penalidade e tal. Uma vez que não atendeu o prazo para convocação para assinar o contrato, durante o prazo de validade da sua proposta. Tem que fazer isso. Não pode, ué, mas se ele não veio e recebeu a carta convocando, eu já posso punir? Não, sinto muito, não pode. TRF da primeira região decidiu verificar a existência de irregularidade no processo licitatório impôs sua anulação e não revogação. A ilegalidade é anulação e não revogação. Haja vista que essa obedece a critérios de conveniência e oportunidade da administração. Em qualquer caso, no entanto, o desfazimento do certame requer justa causa a ser aferida em processo administrativo regular com respeito aos princípios contraditórios e ampla defesa, conforme expressamente preconizado no artigo tal, da lei tal, não havendo a administração facultada ao licitante interessado na manifestação prévia sobre os vícios encontrados no procedimento. Ora, a administração encontrou um vício no procedimento, decidiu anular, ponto. Não ofereceu, configurado que estava o cerceamento de defesa e seja a invalidação do ato que atinge revogação da licitação. A anulação determinada pelo TCU, mandado de segurança. Caso interessante esse aqui, porque o STF não conheceu do mandado de segurança impetrado contra o TCU, que pretendia anular a decisão em contrato administrativo adotado sem oitiva do contratado. Vencido na ocasião, o ministro relator que proferiu o voto no sentido de deferimento do RIT, que por caracterizar na espécie a ofensa aos princípios do devido processo legal do contraditório da defesa, já que o impetrante vencedor do processo licitatório somente tiver ciência do processo administrativo no momento da publicação da decisão que declarar a sua nulidade. Não é a jurisprudência dominante. Não é a jurisprudência dominante. A gente trouxe ela para mostrar exatamente essa questão. Hoje em dia tem se entendido que quem vence a licitação passa a ter direito público subjetivo à assinatura do contrato dentro do prazo de validade da sua proposta. Né? No passado, essa jurisprudência era assim: durante a licitação, ninguém pode impetrar mandado de segurança contra o TCU que manda anular a licitação. Mas agora, determinado vencedor passa a ter, na apostila, inclusive, tem outras decisões. Né? Então, destaquei essa para o slide. Revogação, parecer fundamentado, contraditório. Ao revogar ou anular a licitação, isto é feito com parecer fundamentado, dando ciência aos interessados a fim de permitir esse do contraditório da própria defesa sem prejuízo da publicação no Diário Oficial da União. No caso, é obra federal. O TCU comunicou que o ministro Marco Aurélio, relator do MS, tal, considerou medida liminar para suspender o acordo tal da segunda Câmara Tribunal da Constituição, quando determinaram a Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda, em São Paulo, proceder nova licitação para contratar serviços de limpeza, pois não foi possibilitado o contraditório para a defesa da empresa contratada. Esse aqui é hoje a jurisprudência predominante. Tá? TCU condenou a não aceitação da intenção de recurso realizado de forma tempestiva e motivada que configura a infração ao artigo 4º do inciso tal, da lei tal, do decreto tal e os princípios do contraditório da ampla defesa. O que acontece aqui? Dependendo de como o pregoeiro conduz um procedimento licitatório, ele pode seguir a lei ou o decreto. Exatamente. A lei ou o decreto. O decreto não copiou a lei. O que a lei diz? A lei diz o seguinte: encerrada a licitação, né, encerrada a habilitação, o julgamento, a negociação, qualquer instante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, imotivadamente. E o que mais que diz? Se ele manifesta a intenção imediata e motivadamente, ele vai ter 3 dias para a apresentação do recurso. Então aqui ele só motiva, aqui ele apresenta o recurso. Como ficou no decreto? Ele apresenta imediata e motivadamente o recurso, e tem 3 dias para apresentar memoriais. O que aconteceu? Aqui em Brasília, a Escola de Governo, INAP, passou a orientar o pregoeiro assim: você decide na hora. A pessoa recorre na hora, você decide na hora e tem 3 dias para juntar memorial para o chefe examinar. O que aconteceu? A pessoa que pegou essa tese aqui disse: não pode ser assim. O que está na lei é esse entendimento. Eu quero recorrer. Por quê? Porque entendi que a habilitação do instante vencedor está incompleta. Faltam documentos. Ok? Registra-se em ata. Ok, 3 dias para apresentar recurso. Aí libera a documentação, a pessoa vai confirmar o que ela viu na sessão, os indícios que ela teve durante a sessão, e a outra parte vai apresentar contra-razões de recurso. Então o recurso não é na sessão. Na sessão é a intenção só do recurso. Então isso seguiu a lei. O pessoal estava seguindo o decreto. Mas nesse caso não deu penalidade, que eu me lembro, não. A Advocacia Geral da União tem editado súmulas. Isso é bom, inclusive, porque, havendo súmula, os advogados não estão obrigados a recorrer da decisão. A administração deve observar o devido processo legal em que sejam assegurados os princípios da ampla defesa do contraditório para proceder ao desconto em folha de pagamento do setor público para fins de ressarcimento ao erário. Então, havia os que entendiam que era dispensável quando evidenciado a causa. O que... tá certo. Olha só. A gente fala muito em ampla defesa, mas sistematicamente, até por preguiça de julgadores, a gente tem visto ela não ser respeitada. Por quê? O que é a ampla defesa? A ampla defesa foi estudada pelos alemães, e eles disseram o seguinte: a ampla defesa consiste em 3 garantias. Se você souber 2, não teve ampla defesa. Contraditório é fácil você explicar. O que é contraditório? Eu coloco um argumento e deixo você contraditar. Mostrar, não é. Ou o Fábio está gravando. Não está gravando. Está gravando. Não, esse é o meu limite. Tá certo? Na ampla defesa, ela vai além do direito de contraditar. Então, os alemães, com muita inteligência, criaram as 3 garantias. Primeiro, garantia de acesso à informação, ou garantia da informação. Você não pode ter ampla defesa se não teve acesso aos autos. Se o processo é da punição da Delta, não deu acesso aos autos. Ficou faltando 2 processos. Acredita? Não deu acesso aos autos. Aí a pessoa depois, vai ter um advogado que anula tudo. O que custava esperar mais uns dias, tirar cópia do processo que a parte está querendo, que o senhor citou o processo, não que a parte da acusação citou o processo na acusação, como é que não dá acesso ao processo? Saiu aí a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527. Já viram como é que ela ficou regulamentada? Estou falando de Tribunal de Contas. Vocês sabem disso, né? Eu devotei 20 anos da minha vida ao Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas já decidiu? No Tribunal de Contas existe um problema muito sério. Você recebe denúncia e você tem que transcrever a denúncia numa parte da sua peça. Você manda seu auditor para a rua e às vezes ele não conhece a matéria. Está aí. Né? Dentista fazendo laudo de engenharia. Porque não se obriga, ele tem a CREA para fazer laudo de engenharia. Passou no concurso para auditor, ele pode fazer. Não é da minha cabeça. Eu peguei obra fiscalizada por músico da TCDF. Tudo bem, o cara é muito dedicado, não estava errado, mas desculpa, é músico. Ele passou no concurso para auditor, rachou de estudar e passou. Então, veja só, quando eu estava no Tribunal de Contas, no Ministério Público e na atividade de conselheiro, a gente tem medo. Qual é?
doutor, descobri que o senhor está verificando irregularidades na Secretaria de Saúde, quero acesso ao processo. Você olha, jornalista. Caramba, se eu liberar essa informação agora para a sociedade, ainda não foi completado um ciclo inicial da informação. Né? E o dano causado é fantástico. O pessoal que redigiu a legislação e que defende a lei de acesso à informação, diz, não, a sociedade tem direito de conhecer todos os processos que tramitam em todas as cortes. Ninguém pode ficar escondendo o processo da sociedade, porque o dinheiro é público. E é um discurso comovente. São idealistas as pessoas, mas nós temos um outro problema. A informação que o auditor escreveu sai na rua como se está em instituição. E não é. Você já ouviu falar de Gabião? Ok? Você já ouviu falar de Gabião? Então, um exemplo para você, que a gente riu, eu pensei por isso. Né? O sujeito saiu dos jornais, ele mostrou as matérias para mim. E aí quando eu encerrei, eu disse, sabe por que você foi condenado? Estava condenado? Porque o pessoal não sabe o que é Gabião. Eu achei que era só o senhor que não sabia. Eu disse, não, ninguém sabe, cara. Entendeu? Então, se você deixa a informação sair cru, o primeiro contato é problemático. Existe uma regra de auditoria. Eu termino a auditoria, entrego uma cópia ao auditado. Eu sou auditor, isso é obrigatório. Termino a auditoria, entrego uma cópia ao auditado. Aquela é minha consideração. Vai para o plenário. O que o TCU colocou? Só tem acesso à informação depois da primeira decisão de mérito. Ok, é um critério. No Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a lei de acesso à informação diz que é só depois de completada a ampla defesa. Só depois. E toda vez no Rio Grande do Sul, quando o repórter pede cópia da acusação, eles mandam junto a cópia da defesa. Porque não pode publicar unilateralmente a notícia. Pode dar a opinião dele. Eu acho que o sujeito é um ladrão. O TCU está investigando, também acha que é um ladrão. Mas ele jura por Deus que não é. Né? Então a informação tem que ir completa. O melhor jornal do Brasil, o único que realmente é isento, que é a Folha de São Paulo, você pode ver, procurado fulano de tal. Não quis dar entrevista. Tá? Ele cumpre o contraditório. Né? Bom, lei de acesso à informação, lei 12.527. Não tem ampla defesa se não teve acesso aos autos. Um outro exemplo, eu gosto de colocar exemplo, né? Durante algum tempo tinha tomada de conta especial no Banco de Brasília. Né? O gerente roubou o dinheiro com uma conta do cliente, tinha tomada de conta especial. Aí a gente abria, chamava o gerente. E aí, um dia eu estou lá, um ex-aluno meu, professor, tudo bem? Tudo bem? Professor, como é que é aquela história que o senhor ensina para a gente na sala de aula? Eu disse, não, qual? Que a gente tem acesso ao processo, que o advogado tem acesso, não sei o que. Eu disse, realmente, eu ensino em sala de aula. Por que no seu tribunal isso não é cumprido? Eu disse, não, isso não é possível. Eu falei, presidente, um advogado que acessa aos outros para defender o cliente dele. Ué, mas sempre teve. Eu disse, não, o presidente está falando que não teve. Tá certo? Aí, não pode ter acesso por causa do sigilo bancário. E como é que eu vou condenar, presidente, o sujeito? Porque dentro tem sigilo bancário. Eu estou acusando de ter roubado dinheiro do correntista. Claro que ele tem que ter acesso à conta bancária, ao extrato, à minha acusação. Senão ele não tem defesa. Que problema sério que a gente tem, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente nunca dá acesso quando a tomada de conspiração ao sigilo bancário. Eu disse, nossa, ainda bem que essa garota não sabe advogar, né? Senão, mesmo, acredita, não dava acesso. Eu fui condenado num processo que era alguma coisa contra mim, mas eu não tive acesso por causa do sigilo bancário. Genial, né? Então, acesso à informação, tem que ter acesso à informação. Agora, na advocacia, eu vejo assim, todos os dias é uma dificuldade de você pegar informação. Uma dificuldade. Defendendo a pessoa, não deu acesso aos autos. Ainda está assim no Brasil. Vejo os nossos estagiários lá que suam pra caramba, né? Não, está concluído o juiz. Há 2 meses? Mas não pode ter acesso agora. E como é que eu vou defender com o prazo correndo? O prazo está correndo, então tá bom, então te dá acesso à informação. Coisa complicada. Então, a primeira garantia da ampla defesa é acesso à informação. A segunda é o direito de manifestação. Não tem ampla defesa e contraditório se eu não deixo a parte falar ou o advogado dela falar. Passei por uma situação muito interessante aqui em Brasília.
Num tribunal, os servidores do tribunal me contrataram como advogado. Jacobi, a gente já tem advogado, a causa é difícil, mas a gente só quer contratar você para fazer sustentação oral. Então tem que ser muito baratinho. Aquele monte de servidor, está bem, vamos ver o que isso faz. Aí fui contratado. Nunca mais. Baratinho, só sustentação oral. Você lê o processo, vai lá, explica para o juiz e vai embora. Uma coisa facílima de fazer. Só que eles passaram para outro advogado e eles não tinham colocado pauta ao processo. E o relator já tinha proferido o voto. Jurisprudência do Supremo. Depois de proclamado o primeiro voto, não se dá sustentação oral. Meu entendimento. Relator, o senhor não colocou na pauta o processo. Então anula o julgamento. Não veja a nulidade, o senhor me dá. Um dia de sustentação, fica com seu voto, está tudo bem. Vamos fazer um acordo? Está tudo bem. Ele fez o acordo, só que o presidente desse tribunal não queria dar vantagem aos servidores, que era devida, Quem vai fazer sustentação oral hoje? Não só o senhor, professor. Inclusive todo mundo está esperando, tem uma expectativa muito grande. Puxa, bacana. Fui lá com os advogados do meu grupo, lá no escritório, todo mundo foi junto comigo. É só fazer uma sustentação oral e ir embora ganhar o dinheiro. Simples, independente do resultado. Coisa simples. Tribuna daqui. Temos advogado inscrito para a sustentação oral. Queremos informar o advogado que não foi deferido o seu pedido. Próximo processo. Quando ele fala isso, vocês não vão acreditar. 2 vigilantes enormes e entram, pegam a tribuna e saem com ela. Eu fiquei sem tribuna para falar. Me caçaram a palavra. Não precisa nem de área institucional. Presidente, é uma questão de ordem. Eu vou falar. O senhor não vai falar. Eu vou falar. E eu tive que brigar. Ao extremo de ser deselegante com o plenário todo. Né? E conseguir reverter. Porque, não. Um lado assim, não, o senhor está certíssimo. Isso aqui foi anulado. E com base nesse voto, a gente entrou em marcos infringentes. Lutamos 1 ano e meio, indo por um, até chegar ao final e mudar a decisão. Porque mudou o presidente, que não queria dar vantagem para o sentimento. Né? O arbítrio no comando de um tribunal. Não tem para defesa, você não tem direito a manifestação. Manifestação escrita, oral, sustentação oral. Claro que tem casos que não cabe sustentação oral. Embargos, normalmente não cabe. Tem algum jogador aí brigar muito, mas não cabe. Então, se você está punindo uma empresa, um licitante, um contratado, ele tem direito à manifestação. Pode não ter direito à sustentação oral, mas você tem que receber. A pessoa é a regra. Tá? E o terceiro elemento, que é o mais violentado de todos, o direito de ver seus argumentos considerados. O que quer dizer isso? Se vai condenar, e aqui está cheio de jurisprudência em sentido contrário, só muda isso quando chega no Supremo. E se você conseguir fazer chegar ao Supremo, que tem que ter pré-questionamento antes, tem um monte de coisa. O que é isso? Eu tenho 3 argumentos de defesa. Você tem obrigação de examinar os 3. Está cheio de acordo, por exemplo, basta um para condenar. Não. Para absolver, basta um. Para condenar, eu digo, olha, a dívida está prescrita, a irregularidade não ocorreu e não ocorreu nessa proporção. Você tem que examinar os 3 argumentos. Por isso que eu sugiro, quando você vai examinar uma peça de defesa, você abrir em itens. O TCU passou a fazer isso. O TCU fez um esforço muito grande. Eu participei desse uma da história também, em que o TCU buscou elementos de como trabalhar. Então, vou falar. Argumento, análise. Argumento, análise. Você pode pegar um diário oficial, é assim. E é assim que a gente tem que examinar. Quais são os argumentos que ele trouxe? Você lê, sintetiza o argumento e responde. Lê, sintetiza o argumento e responde. Aí você faz alguma coisa difícil de derrubar, que é o objetivo do nosso trabalho. Se é para condenar, condene bem. Se não é para condenar, não condene. Então, a ampla defesa, eu acesso a informação
O acesso à manifestação é o direito de ver seus argumentos considerados. Sem essas três garantias, não tem ampla defesa. Toda peça que você for produzir, dê garantia, dê acesso aos autos, informei que os autos estão franqueados, é o primeiro elemento. As sanções previstas na lei do MME 10.520 de abrangência, permanência e competência para imputável. As consequências não aplicação do disposto no artigo 7 da lei 10.520 e efeitos da penalidade. É o item 3.4 que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Advertência. Eu, sinceramente, acho que os contratos têm recebido muito pouca advertência. E o pessoal não aplica advertência porque não sabe aplicar advertência. A advertência é por escrito. Nesse manual do STJ, a gente colocou um formulário. Fica, Vossa Senhoria, advertido por violação à cláusula tal do contrato. Fica, Vossa Senhoria, advertido por não ter executado bem o contrato no que tange a isso. Prazo para defesa, 5 dias. Tá? Você notifica, informando a irregularidade, informa, Vossa Senhoria, que esse gestor do contrato verificou a infração à cláusula tal do contrato. Concede 5 dias como se aplicasse uma penalidade de advertência. Você já disse qual é a penalidade que ele poderá receber, para que ele saiba o tamanho da defesa que ele tem que fazer. Não é? Então, o que é a advertência? A advertência é chamar a atenção por escrito. Uma admoestação, não é? Por escrito. Quem aplica é o edital que define e o artigo 67. No meu entendimento, quem aplica é o gestor do contrato. Quando eu advoguei esse entendimento pela primeira vez, foi quando o Tribunal Superior Eleitoral me chamou para redigir o Manual de Gestão de Contratos. E eu coloquei o seguinte: olha, é necessário que a gente dê essa penalidade para o gestor do contrato. Aí a pessoa disse, não, é muito poder para ele. Eu disse, olha, se ele não tem esse poder de chamar a atenção, ele não tem nada. Ele é um sujeito que só fica no leva e traz. Manhã, aquele menino me bateu. Né? Não pode ser assim. Tem que chegar lá, tem que... Eu sou gestor do contrato, o senhor está advertido. Tá? Eu vou conceder 5 dias para o senhor se manifestar. Eu vou aplicar a penalidade de advertência. Já avisei uma vez, já avisei 2, não tem que avisar mais. Nem preciso avisar. Então, a questão é substancialmente definição de responsabilidade. Eu entendo que é o gestor do contrato. Quais são os efeitos? O artigo 78, inciso 7, diz que a causa de rescisão do contrato o reiterado descumprimento das ordens do fiscal. Reiteradamente, descumprimento rescindo. Não é aquilo que eu falei para vocês. 5 advertências pode gerar uma rescisão de contrato. Pode não gerar uma suspensão, mas pode gerar uma rescisão de contrato. Veja, rescisão de contrato por culpa não é a penalidade. A gente sempre entende que é a mesma coisa, não é, são coisas distintas. O edital é que esclarece essa penalidade. Tem uma função primordial nisso. Multa. Multa é uma penalidade de efeitos financeiros. As pessoas dividem a atuação da multa sobre 2 aspectos. O aspecto da punição e o aspecto do ressarcimento. Né? Eu não costumo colocar essa visão. Para mim, multa é a penalidade. Eu não vou para a ideia do ressarcimento. Ela funciona ao lado do ressarcimento. Alguns entendem que a gente fixa previamente a multa estimando um dano provável. Então, o conceito de penalidade de multa é uma penalidade de efeitos financeiros. Quem aplica? Edital mais artigo 67. Eu continuo entendendo, nesse caso, que é o gestor do contrato. Ele abre ampla defesa e contraditório, recebe a resposta, examina e decide. O recurso é para a autoridade superior. Tá certo? Então, a administração tem controle disso e a coisa começa a trabalhar melhor. Eu não consigo entender um serviço contínuo de 60 meses sem penalidade nenhuma. Não é possível. Com essa bagunça que está a administração, com nossa carência de gestão tão grande, e você pega um monte de contrato, está lá de 5 anos e nunca foi divertido. O órgão está sujo. Eu fui agora na CGU esses dias, no projeto da União, dá vergonha o tapete do elevador, dá vergonha. Né? Você entra lá, parece uma imundície, sujo, não pode. Né? Na CGU, provavelmente licitaram pelo menor preço. Né? Claro que é pelo menor preço, mas tem que garantir qualidade. E
nesses procedimentos de sanções, quanto à materialização dos fatos, isso é importante? Ou somente eu dizer, olha, faz um ofício e fala, olha, você deixou de fazer isso, aquilo, outro, você não entregou vale transporte, você... Enfim, informar, dizer que não cumpriu determinadas cláusulas, tem que ter a materialização? Isso, então vamos lá, olha só. A questão, eu tenho uma frase de um sócio nosso lá do escritório, e a gente não tome isso assim como desapreço ao judiciário, a CGU, você está por acaso, não tem essa questão depreciativa, não. Veja só, tem um sócio nosso lá do escritório, que até está aniversariando hoje, e ele criou para mim uma frase que eu sintetiza muito bem, diz, olha, o juiz não lê processo, ele tem mais coisa para fazer na vida dele, né? E é uma brincadeira que a gente faz entre a gente. Mas, em compensação, a gente, como advogado, também não ajuda nada o juiz. Não ajuda. E quando a gente vai aplicar um processo punitivo, uma falta da empresa, a gente também não ajuda. Ah, olha só, entregou 19 vagas de alimentação durante o período todo. Desculpa, onde é que está essa prova? Então, uma das coisas que a gente faz muito no escritório, que é uma regra nossa, é qual é o fato? Onde ele está no processo? Né? Esse onde, às vezes a gente coloca nota de rodapé, mas está indicado. E a gente escreve aqui, ó, prova, folhas, tais. Tá? Por isso que a pessoa diz, vocês examinam muito profundamente o processo. A gente faz o que qualquer um de vocês faria se tivesse um pouquinho mais de tempo. E se tivesse essa preocupação. O juiz não tem tempo. Então você tem que ajudar. A prova está onde? O que a nossa colega traz para nós é estabelecido como ônus da prova. Que ela colocou aqui, a materialidade. Não está errado, está certo também. É outra forma. O que acontece? A jurisprudência dos tribunais de contas se firmou assim: o servidor que recebe dinheiro público fica com o ônus da prova da sua regular aplicação. Então não adianta você dizer assim, olha, eu apliquei corretamente. Não adianta. É um postulado do Brasil. Recebeu dinheiro, tem que provar a sua regular aplicação. Você tem que apresentar a prova. Tá certo? Então, por exemplo, convênio, dinheiro de convênio. Repassei R$1 milhão. É você que tem que juntar os comprovantes relativos ao período da execução do convênio. Não pode ser nem antes nem depois da vigência do convênio. Com os respectivos extratos e a conciliação bancária. Senão, não está aprovado. Agora, teve um caso, a gente resolveu assim, rapidíssimo. Fulano de tal está acusado de receber crédito. Opa, peraí. Não tem prova do crédito do valor do convênio na conta? Não tem prova do crédito. Sem prova do crédito, sem você provar que creditou o valor, eu não preciso provar que executei o convênio. E eles estavam se debatendo um tempão. Porque a gente acha que foi aquela obra, mas como foi o prefeito de oposição que assumiu? Peraí. Sem provar o crédito na conta, eu não tenho onde de provar a sua regular aplicação. Elementar. Acredita? Uma deficiência dessa e não vira no processo. Todo mundo sabia bem qual era o convênio que era. Segunda questão, um processo que tramitou na Controladoria da União, enriquecimento ilícito de uma servidora. Juro por Deus, sou inocente, todo o dinheiro que eu recebi é de salário. Tá bom, tá bom. Vou pegar o período que está examinando isso, vamos. Me traz os extratos bancários. Eu sou honesto, isso não é o caso. Traz os extratos bancários. Estava lá, salário dela, R$7 mil por mês. O que é isso aqui, R$55 mil? Não sei. Depois, se tu for investigar enriquecimento ilícito seu, você vai fazer o seguinte: nós vamos contratar um contador e ele vai fazer um termo de conciliação bancária com sua receita. Tem um trabalho enorme. Saiu no jornal que a CGU estava investigando enriquecimento ilícito dela. Olha o que a gente orientou. Pega os extratos bancários, você vai juntar prova de... Aqui foi o carro que eu vendi do meu marido. Eu disse, você é o cabeça do casal? Não, não sou. Ele é o cabeça do casal. Por que depois não é a sua conta? Vamos explicar isso.
Aí foi e tal. Faz a declaração conjunta desse tempo, fazia, então não tem problema. Cada um dos itens explicados. Saiu de lá. Até a Juliana me defendeu no outro processo. Né? Ok. CGU, no meio do tiroteio, encerrou o processo. Comprovou tudo. Porque nós fizemos o que a... Como se chama? Zaira, isso, desculpa. O que a Zaira colocou, apresentamos a materialidade dos fatos. Olha, está aqui, olha aqui, ó, dos créditos do mês, foi esse. O contador fez assim, ó, dos créditos do mês. Aqui salário, aqui isso, aqui isso. Aqui isso, aqui isso. Despesas, tá? Ninguém vai trazer enriquecimento isso pela despesa que você tem, vai pelo crédito que você teve, tá certo? Tem outra conta bancária? Não tem, está aqui. Eles arquivaram, propuseram arquivamento do processo. E a gente diz assim, não tem motivo para acreditar. Tem motivo para continuar acreditando. Tá? Só que dá um trabalho tremendo fazer isso. A mesma coisa, materialidade. Aí tem uma coisa. Quando eu digo, o banheiro não está limpo, eu posso fazer isso dizendo, sou servidor público, alguma credibilidade eu devo ter para testar, filmando, fotografando, ok? Filmando, fotografando, eu tenho. Nem sempre isso é prova, nem convênio, o TCU já falou que mera fotografia de obra não prova a regular execução. Porque no Brasil o pessoal fazia convênio com 3 entidades, executava uma obra e ficava com dinheiro de 2 convênios. Né? E não tirava fotografia, mas era um só. Né? Então, essa é a ideia. Materialidade tem que estar aqui provado. Sempre que você for trabalhar com prova, diga onde está a prova. Multa. Quais são os efeitos da multa? Descontar na garantia, que a gente no Brasil não faz. A gente desconta do valor que é devido. Qual é o valor? O edital tem que definir previamente a gradação das multas. E aí eu sugeri aquele decreto que eu falei para vocês no slide anterior que está no meu site. Sanções pelo inadimplemento total ou parcial. Nós hoje vimos que na 8666 nós temos 2 penalidades, a suspensão e a declaração de idoneidade. O conceito é que são penalidades restritivas de direito. Quem aplica? Eu sempre proponho que o gestor do contrato abra o contraditório, é o que vocês vão ver nos manuais que eu ajudei a escrever, né? O gestor do contrato abre o contraditório, aí a empresa oferece a defesa, ele diz, olha, com vista à aplicação da penalidade de suspensão. Ele apresenta a defesa e a gente encaminha para o jurídico. Como essas 2 penalidades são restritivas de direito, elas são mais difíceis de você aplicar, porque ela tem efeitos mais severos. 87, parágrafo 3º, e efeitos. A suspensão só na administração e a declaração de inidoneidade na administração pública, que na lei tem um conceito diferente, no STJ não. Perguntas? Vamos. Daniela. Tem algum caso que a gente pode rescindir o contrato antes de aplicar a multa e a advertência? Rescindir o contrato? Sem aplicar a multa e a advertência anteriormente. Por exemplo, uma empresa fala que ela não tem condições mais de operar o contrato. Condições financeiras. Não cabe reequilíbrio. Então, não tem como aplicar a multa, aplicar a advertência. Aí a gente cai logo na rescisão. Isso, olha só, a rescisão, a gente entende que é uma rescisão punitiva, mas nesse caso que a senhora relatou, tem exatamente um precedente do Lado de Merda. Essa rescisão visou favorecer o contratado. Acredita? Porque, olha só, eu chego para a senhora e digo o seguinte, olha, não tem condições de fornecer mais caneta. Você não tem mais, Jacobi? Vou rescindir o contrato. Estou me dando um prêmio. Então, o TCU colocou que nessa... Foi calculado? Porque o período do contrato ainda estava na metade. Então, eu chegaria para a senhora assim, eu quero rescindir esse contrato, se a vontade é minha, é minha. Se a vontade é da administração, é da administração.
Pois é, olha só, esse caso é exatamente o que está no rodimento. A administração recebe o pedido dele e decide fazer amigavelmente e não impôs penalidade. O TCU considerou errado. O TCU é um caso de multa. Eu achei que o TCU foi muito severo, Daniela, não sei se você... Não, o TCU multou o servidor por ter entendido como amigável alguma coisa que era uma rescisão com culpa do contratado. Decadência? Não. Ok, desculpa. De concessão, tudo bem. Aí a decadência do contrato, desculpa. No caso de concessão, a decadência da concessão já extingue ela mesma. E ela, o que ela fez? Ela formalizou a rescisão. Desculpa, eu fiquei no 8666, já está certo. Então, veja só, o que a gente tem que fazer? A ideia da rescisão dentro no caso do 8987, operou-se a decadência da concessão, resolve-se isso e acabou. Né? E ainda vai ter direito à indenização, inclusive de lucros cessantes, corretamente. Nesse outro caso que nós estamos tratando, a partir deste caso, desculpa, não é nesse outro caso que estamos tratando, a partir de outro caso, a gente pode construir o seguinte raciocínio. Eu posso rescindir o contrato? Posso. A penalidade pode vir depois? Pode. Olha só, eu tenho um empreiteiro construindo este prédio. O que aconteceu com esse empreiteiro? Comecei a ver, fundação fora de lugar, isso aqui não vai dar certo, o sujeito está sem fôlego, vou lá, rescindo, vírgula, sem prejuízo da aplicação de sanções. Então, essas sanções vão ser aplicadas após a rescisão. Eu tenho um livro, isso, ok, veja só, desde que eu dei o pontapé dentro da validade do contrato, da vigência do contrato, tá certo? Rescindo, vírgula, sem prejuízo da aplicação de sanções, que abre na mesma hora o contraditório para a defesa. Eu vou punir 3, 4 meses depois, tem que passar pelo jurídico, pelo controle interno. Não tem nada de passar pelo controle interno de penalidade. Passar pelo jurídico, pelo controle interno, por todo mundo que estava com medo de decidir, né, até chegar no sujeito que decidiu. Qual que é a decisão que tem no Está no 79, na indexão no amigável. A palavra amigável. Desculpa, deixa eu explicar. Olha só. No vadimento de licitações, como é que a gente organizou o vadimento? A gente colocou a jurisprudência por artigo. Ok? Lá no 79 tem causas de rescisão no interesse da administração e amigável. No interesse do contratado foi vetado pelo presidente da República. Né? Então no 79 tem amigável. Debaixo do amigável a gente colocou essa jurisprudência. Se não me engano foi isso. Deixa eu dar mais uma palavra sobre o vadimecum que vocês estão recebendo. O vadimecum, evidentemente, não é para ler todo ele até amanhã. Tá? Ninguém tem essa expectativa. Nem o autor tem essa expectativa que você consiga fazer isso. O objetivo do vadimecum, durante toda a construção dele, foi criar uma coisa para você. Não é esse monte de leis que está aí. É atrás. O índice remissivo alfabético. Tá? Não procure informação na frente. Só se você já sabe qual é o artigo que você quer pesquisar a jurisprudência. Eu quero a jurisprudência sobre o artigo 24, inciso 2, fracionamento. Está lá no artigo. Mas a regra, você sempre começa a consulta pelo índice remissivo alfabético que está atrás. É difícil você não achar a solução. E ele foi construído para quem tem que decidir rápido. Então a gente pegou a palavra-chave para colocar no índice remissivo alfabético. Né? É como nessa leizinha que o índice dela já foi premiado mais de uma vez. Na lei tem a palavra adimplemento da obrigação. Quando você está procurando saber se o sujeito cumpriu ou não a obrigação, você vai se lembrar de adimplemento? Não, você vai se lembrar de cumprimento da obrigação. Então, a palavra cumprimento da obrigação vai aparecer no lugar. Regra de cumprimento. Tem hora que você está com Ctrl L, edital. Né? Pois não é que o legislador vai fazer chama de ato convocatório. Você vai lembrar de procurar as duas palavras na mesma hora? Não. Então, para isso, a gente trabalhou antes, para você trabalhar menos depois, facilitar a sua consulta. Aí eu peguei o checklist que a gente ajudou o Tribunal de Contas da União a elaborar, e depois o TCDF a elaborar, o checklist do contrato, e peguei e coloquei na palavra edital, do edital. Coloquei todo o checklist lá dentro, ler artigo tal, por isso que a palavra edital ficou bem grande. A palavra contrato, todas as cláusulas do contrato estão bem grandes. Porque o legislador, ao invés de usar sempre a palavra contrato, usou ajuste. Às vezes ele fala em ajuste. Ah, vai você lembrar que ajuste é contrato na hora da pesquisa?
um Ctrl L? Não vai, né? Então, Zaida. Minha listinha é um pouco grande de dúvidas. Então, vamos lá. Após rescindir o contrato, tem prescrição da sanção? Um prazo para que eu possa aplicar? Como regra, ele tem uma lei específica que trata de prescrição de sanções administrativas no Brasil. Eu vou chutar um número, é 9783. 9873. 9873. 9873. A propósito de chutar um número, a Natália, que já me ajudou, hoje de manhã cedo, eu falei no acordo 1487 de 2007. Né? Eu fiquei com o Ministério 2006, 2007, 2007 mesmo. Então, vamos lá. Eu acho que é a lei 9873. Tá? Eu acho que é 97. 98 está no Vadimec. Achou? 9873 ou 9784? É a que estabelece prazo de prescrição para sanções administrativas. 1672, e qual é o número da lei? Achou? Ah, olha aqui, ó, 9873, de 23 de novembro de 99. Muito obrigado. 9873. Eu entendo que essa norma pode ser aplicada. E aí ela colocaria como regra o prazo de 5 anos. Eu tive também a prescrição intercorrente. Se começa o processo para 5 anos, prescreveu. Bem, a garantia a gente pode descontar multa e verbas trabalhistas, né? Segundo a RN 02. Muito bem lembrado. Na garantia você pode descontar a multa e também pode descontar as verbas trabalhistas. Muito bem lembrado. Isso é o número 2 do governo federal para os órgãos federais. Quem trabalha em estado e município não tem essa prerrogativa. Pode fazer por analogia. Pergunta. Posso utilizar essa garantia no meu contrato, no meu órgão, para cobrir verbas trabalhistas de empresa, da mesma empresa que está trabalhando em outro órgão? Não, porque cada contrato, vocês acompanharam o raciocínio dela? Não, porque cada contrato tem vida própria. Né? Eu vi uma vez, e depois o pessoal falou que essa ideia do artigo 39A da instrução normativa número 2 foi ideia minha, não é verdade. Tá? O que aconteceu? Eu vi uma vez um contrato da Petrobras, eu vou responder a sua questão, só porque eu não passei ele na frente para explicar para todo mundo. Olha só, eu vi uma vez um contrato da Petrobras que eu achei assim genial. Olha o que eles fizeram. Qual é o custo de mandar embora um empregado? Nesse contrato aqui, um contrato X. Então eles foram lá e verificaram que era 9%. Ok? Diminuição do custo de aviso prévio, férias indenizadas, daria 9%. Então, eles colocaram uma regra no edital. Todo pagamento que eu fizer, eu vou reter 9%. Esse eu achei genial. Olha, você vai retendo. Quando chegar ao final do contrato, você chama a pessoa e diz: rescinda o contrato de todo mundo. Você diz: mas normalmente eu não rescinde, aproveita outro contrato. Mas não há nenhum problema você pedir mandar todo mundo embora antes de acabar o contrato, porque você zera as contas. E não, a Justiça do Trabalho nunca vai condenar você. Se você tem um empregado que ganha R$1.000, trabalhou um ano inteiro e você quer demitir ele e recontratar por R$1.000, é direito seu, você é patrão. Pode. Não é fraude trabalhista. Fraude trabalhista é demitir quem está ganhando 1.000 e contratar por 900. Isso é fraude trabalhista. Viola um direito intangível que é do valor do salário. Então o que eles fizeram? Durante todos os meses descontaram e no final exigiram a rescisão. Aí a empresa, eu não quero rescindir. Então um abraço. Eu vou ficar com os seus 9% do contrato. Se eu não teve despesa, não posso fazer isso. Aí o artigo 39A, quando foi escrito, mandava reter isso também. Né? Manda reter isso também. Aí criou um plano, a pessoa se veio a minha. Não, não foi minha. Não foi fazer o depósito direto da fundo de garantia, não ia ser assim, não tinha sido o depósito direto. Não. Então, a ideia é a seguinte: posso fazer da rescisão? Posso, mas só do respectivo contrato. É a mesma coisa, a empresa me deve um contrato e eu devo a ela para o outro. Pode compensar a dívida? Como regra, não. Aqui é porque é o Código Civil.
Bom, apliquei uma suspensão em uma empresa. E tem um processo na Polícia Federal porque ela fraudou uma garotinha. A dúvida é o seguinte, depois de aplicada a suspensão, eu também posso aplicar a idoneidade nela ou não? Em princípio não. Por quê? Porque você já definiu a penalidade e não cabe agravamento da penalidade, a menos que seja outro fato. Ela aqui estava com uma certidão irregular, suspendi. E depois descobriu também a fraude da garantia. Aí eu posso declarar inidôneo. Foi outro fato que eu tomei conhecimento depois, não há o menor problema. Mas pelo mesmo fato, eu não posso agravar a penalidade. Né? Desse modo, não. Eu suspendi por um fato. Ah. Eu suspendi por um fato. E eu queria aplicar a idoneidade pelo fato dela ter prestado garantia falsa depois do processo concluído na PF. Ok, então, veja só, não precisa esperar o processo ser concluído lá. Pega um ofício, vai lá, fala com o delegado, doutor delegado, estou vendo que o senhor está apurando uma fraude de uma empresa que nós temos contrato com ela. Eu queria que o senhor me emprestasse os seus elementos de prova. Teoria das provas emprestadas. Qual é o risco que você corre quando aplica a teoria das provas emprestadas? É que ela pode não ter chegado ao contraditório lá na origem e é que você considera aprovado o fato. Então, uma regrinha bem simples. Doutor delegado, me dá cópia dos documentos autenticados pela Polícia Federal. Eu pego esses documentos, chego para a empresa e digo, você tem 10 dias para se defender com vistas à possível aplicação da declaração penal pelos fatos que estão aqui relatados. Ela diz, não, essa declaração não é minha, é falsa. Eu dou a ampla defesa do contraditório, sendo completamente irregularidade. Tá? Eu escrevi um pouquinho sobre teoria das provas emprestadas naquele meu livro Tomada de Contas Especial. Tomada de Contas Especial fala um pouco sobre teoria das provas emprestadas. Até na última edição nem mudei nada nessa parte, não. Acabou. Acabou. Por enquanto. Foi que era grande. Mas eu peço para vocês fazerem uma de cada vez, porque às vezes eu consigo responder muito bem a segunda e esqueço da primeira. Eu fico com 2 perguntas. Só por questão de prática, existe alguma diferença entre cancelar, revogar, anular? Anular até que eu ainda consigo delinear, mas eu já vi cancelamento do contrato, ou cancelar o contrato. Existe umas regrinhas para que eu fale esse termo, siga um caminho antes do empenho, depois do empenho, quando é iniciado, não iniciado, aí me perdi um pouco nesses termos. Olha só, eu prefiro nesse caso seguir a terminologia da 8666. A lei 8666, ela fala em anulação e revogação do procedimento licitatório e chama esses dois num gênero de desfazimento. Né? Está no 49, parágrafo 3º, quando ele vai no 49, parágrafo 3º, ele fala o desfazimento do processo. Portanto, abrange a revogação e a anulação. Em relação ao contrato com a administração, anulação e rescisão. Né? Por que eu vou ficar parado na rescisão? Porque é a terminologia da lei do 78. Né? Então, eu ficaria nessas 2 terminologias também. Dá para a gente falar em cancelamento, é a mesma coisa que eu digo assim, olha, vem um sujeito e diz para você, você está executando um contrato assim, doutora, a vida está difícil, eu quero ganhar mais. Tá? Ele pode chamar esse, eu quero ganhar mais, de reajuste, repactuação, reequilíbrio, revisão de preço, ele pode chamar como ele quiser, mas na lei há um nome certo para cada coisa. Nesse caso, o cancelamento do contrato, a meu juízo seria uma rescisão do contrato ou uma anulação. Tá? Eu não avanço mais, embora no direito civil se façam várias distinções. Né? Se eu chamar o contratado, ele não assina o contrato, eu posso cancelar, ok? Mas eu pararia nas 2. Bom, professor, eu procurei sobre prescrição, você falou rapidamente que aceita, inclusive, a prescrição intercorrente, né, que em alguns órgãos se aceita, né? Na maioria, pelo menos na prática, não. Eu queria saber o que está valendo assim, na jurisprudência do Tribunal de Contas quanto à data contábil da prescrição, porque na prática eu não consegui descobrir. Olha só, então vamos lá. A pergunta que a Zilar fez na frente, Zilar? Zaira, desculpa. Que a Zaira fez aqui na frente, desculpa, viu, Zaira?
que a Zélia fez para nós, é raríssimo você ouvir essa pergunta. Ela perguntou assim, ó, tem algum prazo de prescrição para penalidade? Então, veja só, essa questão não está cuidada na 8666. Não está cuidada. Está cuidada na 8.112, que fala nas penalidades aplicadas a servidor. Poderia usar por analogia? Pode, mas qual é o risco que você tem ao abrir mão de um direito? Então, eu prefiro ir para uma lei específica que cuida disso. Né? Lei 9873, não é isso? 9873, que cuida desse assunto. Então, vou trabalhar em cima dessa norma. Para mim, é o melhor. Como é que eu começo a contar o prazo? Da ciência do fato, a jurisprudência hoje, no judiciário trabalhista, está entendendo o quê? Que é da ciência do fato pela autoridade que tinha competência para instaurar o processo. Ok? Eu estou sabendo, o Paulo está sabendo, mas a gente não conta para ninguém. Não começou a contar o prazo. Né? Então, essa é importante. Teve um sujeito que trabalhou num órgão público, né? E chegou para nós um caso muito interessante, né? Porque ele queria o tempo todo alegar prescrição. Queria porque queria estar prescrito. Né? E a gente foi verificar, e ele chegou para nós, a administração demitiu 3 vezes. 3 vezes. Né? E ele nos procurou uma terceira, que é a mais difícil. Né? Ele conseguiu anular o primeiro processo, anulou o segundo e nos procurou no terceiro. E ele estava batendo na tecla da prescrição. E a gente conseguiu facílimo a decisão do STJ, que for originário nesse caso, né? Alegando cerceamento à defesa. Né? O sujeito foi acusado de denunciar um colega no local de trabalho por um e-mail anônimo. Ele foi o único que foi punido e imediatamente tiraram o computador para fazer perícia e alienaram o único computador que estava lá, que era o dele. Então provou que não queria que fizesse perícia. Né? A gente juntou o documento, juntou a prova do computador e juntamos isso. Não teve. Se a gente fosse partir para a prescrição, com a prescrição contra o conhecimento do fato da autoridade responsável pela instalação do processo, a gente ia cair numa discussão de fato que o ministro não ia dar liminar ali. Ele ia ficar inseguro da liminar. A gente juntou os 3 documentos quando tivemos isso. Né? Se uma empresa executa 2 contratos para o mesmo órgão e ela é suspensa ou declarada inidônea em um deles, é obrigatória a rescisão do outro contrato? Olha só, esse é o caso que o STJ decidiu lá com base no parecer nosso. Eu vou chegar já, porque eu trouxe o precedente do STJ. Né? É o que a gente chama na gíria, uma gíria jurídica, né? Existe isso, o efeito dominó. Né? Lembrando aquela brincadeira de criança, você criar as pedrinhas de dominó, empurra a primeira e cai todas as outras. Então sempre se questiona se haveria efeito dominó na declaração de idoneidade na suspensão. Ou seja, aplicada num contrato, se atinge todos os outros contratos. Né? Eu externei o meu entendimento logo no comecinho aqui entre nós, porque eu falei, ó, ficar impedida de participar de licitação e assinar contratos. Eu deixei subentendido para esse momento posterior os efeitos dos contratos que já estão assinados. E, curiosamente, eu tinha escrito sobre isso. Aí um amigo meu, que é um dos maiores advogados aqui de Brasília, ligou para mim, Jacobi, o que você pensa sobre isso? Eu disse, não afeta os contratos. Você pode dar um parecer? Eu disse, posso, isso é coerente, porque tem horas que não dá para dar parecer. Você escrever em sentido contrário. Né? Você pode dizer, puxa, eu não pensei na sua situação, cara, mas eu já escrevi em sentido contrário, estou comprometido com a tese. Né? Então, ok. Aí eu disse, não, posso dar parecer sim. Aí dei o parecer e a Anísia Helena acalmou, acolheu na íntegra o que a gente escreveu lá. E foi um caso complicadíssimo, muito rumoroso, que foi da Gautama. Né? Então, e firmou o entendimento do STJ a partir daqui. Não foi o primeiro caso do STJ, foi o segundo, na mesma linha. Né? Mas o pessoal não conhecia. Com o episódio da Gautama ficou conhecido esse parecer. Eu já vou chegar nele. Espera mais um pouquinho só. Sim, senhor. Milton. Nós temos um prestador de serviço terceirizado, no caso a gente fica meio engessado pela legislação. Como é que poderia proceder para que a gente tivesse
devido a atraso, tirando as multas de advertência, esse tipo de coisa, para garantir como se fosse os 9% ali do trabalhador. No caso, que a gente está vendo que a empresa não está caminhando, independente das multas de advertência, esse negócio todo, teria algum... Porque, por exemplo, todo recurso que a gente vai aqui no GDF vai para a fazenda, a gente perde um pouco de contato com ele, vamos colocar assim. Como é que poderia ser feito? Tem alguma alternativa para esse tipo de coisa para que a gente possa futuramente garantir uma rescisão, que seja tudo quitado, tudo certinho? Então, vamos lá. Eu até tenho que falar um pouquinho mais sobre o artigo 2411. Eu não posso esquecer de falar nisso. Tá? É uma pergunta que fizeram aqui. Neste documento que o senhor tem aqui na mão, nessa lei pequena encadenada, tem a Instrução Normativa número 2. Vamos tentar localizá-la para a gente? Instrução Normativa número 2 do Ministério do Planejamento, que cuida de terceirização de mão de obra. Nessa Instrução Normativa foi alterado o artigo 39 e aí, seguindo uma boa prática da Lei Complementar 95, foi colocado o quê? Foi colocado lá o artigo 39A. Então, vamos tentar colocar, deixa eu pegar agora aqui. No caso da norma, a gente começa procurando aqui na frente. O índice de serviço alfabético é pelo assunto. Tá? Então, a Instrução Normativa número 2, de 2008. Página 227. Página 227, aí... 223, 227, aí vamos achar o artigo 39A. Ele resguarda um ponto direito, mas eu tenho uma outra ideia também sobre isso. Eu não cheguei lá, ó. 39A. Não, não é 39A, não. 39. Do valor. Eu queria mostrar para o Milton aqui. Tem um artigo aqui que fala da retenção de valores das obrigações. Acho que eu tenho que lembrar mesmo. Isso, olha só, 34A. 34A, página 263. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou não manutenção do conjunto habilitado pelo contratado deverá que seja rescisão, sem prejuízo das mais sanções, que deverá dar retenção de pagamentos se o contratado não incorrer em qualquer execução do serviço ou não tiver exercício com tempo. A administração poderá conceder um prazo para que o contratado regularize as obrigações trabalhistas e suas condições. Não é essa, não. Está entrado nessa instrução normativa, eu não vou conseguir achar agora. Natália, você está procurando, Natália? Para ver se tem 39A, não tem não, norma anual. Então, responda a sua pergunta, Milton, antes de falar, olha só, o que eu faria? É permitido hoje o órgão, diante dessa situação, passar a fazer o depósito direto dos encargos trabalhistas, inclusive o fundo de garantia. O sistema da Caixa Econômica Federal passou a permitir que, como você tem um CNPJ de órgão público, você deposite em nome de terceiro fundo de garantia dele. Tá? Ou você pede a lista, ou você providencia esse pagamento. A outra, por regra contratual, você pode condicionar os pagamentos a prévio pagamento das previsão contratual. Se não teve, você pode fazer um aditivo contratual nesse sentido. Tá? Chama ele e negocia. Eu passo a pagar você, depois que você pagar seus empregados. Normalmente a empresa que não tem capital de giro quebra a mensal. E vai preferir sair, aí você faz a rescisão do contrato. Né? Existe uma outra tese que é,
eu converso com ele para aumentar o valor da garantia. Mas quem já está nessa situação, né? Então a minha ideia seria fazer produtivo contratual o seu direito de fazer depósito nas obrigações trabalhistas. O que eu queria falar sobre a rescisão do contrato? Vocês estão vendo um monte de obra parada no Brasil. Hein? Para porque fulano entende que tem que parar, para porque ciclano tem que entender que parar. O que eu tenho proposto? A gente tem que separar a rescisão do acerto de contas da penalidade. Às vezes o acerto de contas não é litigioso. Então tem uma empresa prestando serviço. Aconteceu no TCU, né? Perderam ferro por causa disso, perderam materiais por causa da rescisão. Então são 3 eventos que você pode trabalhar com eles distintamente. Rescisão, encontro de contas e penalidade. O que é encontro de contas? O quanto ele fez e o quanto ele tem para receber. Pede para ele apresentar a relação do que ele fez. Faz a medição. De acordo? Não tem mais problema aqui. Não tem acordo. Entra com um processo judicial, vistoria de perpétua rememória, ou chamado só processo de vistoria. O juiz nomeia um perito, vai no local, avalia com o perito das 2 partes. Faz a rescisão. Dá a garantia, dá para a defesa contraditória na rescisão? Não. Conselho, prazo de 5 dias com vista à rescisão do presente contrato. Vírgula, sem prejuízo da aplicação de sanções que serão apuradas em separado e do acerto de contas. Aqui eu estou apurando culpa. Aqui estou apurando penalidade. Culpa da rescisão, penalidade pelos erros cometidos e acerto de contas. Como o pessoal coloca tudo no mesmo ato, você se complica e fica 3, 4 anos para rescindir um contrato e para acertar contas. E a obra parada. E o dinheiro você perde no orçamento. Não pode. Temos que ser mais ágeis. Professor, se o senhor encontrar algum óbice em um órgão implementar um normativo isentando as empresas de pagarem multas de pequeno vulto, porque o custo processual é maior do que o valor da multa. O Conselho TRT, 10ª região. Porque assim, o Conselho, o Conselho Nacional de Justiça fez um normativo nesse sentido e a gente acabou utilizando esse normativo dentro do Tribunal Regional do Trabalho dessa região. E isso foi em 2009. Em 2010, eles revogaram. Só que não colocaram a justificativa das explicações, não falaram nada, simplesmente revogaram. E aí a gente começou uma discussão sobre isso. Eu até falei com o controle interno do Conselho, mas ele não me deu muita explicação não, sabe? Eu acho que o Maurício. Enfim, mas ele falou que eles tiveram dificuldade em aferir os custos processuais, porque qual o tempo do analista, então assim, 1 hora, quanto tempo que vai levar, o analista de carreira, final de carreira, aí tem custos com o correio para mandar um ofício, custo com a impressão do documento. Se você for pensar em todas as variáveis, é impossível aferir um valor exato para esse custo. Mas esse foi um dos motivos. Ele falou que também começou a haver muita confusão lá, começaram a inventar muita coisa por conta disso e acabaram revogando a instrução normativa. Só que às vezes a gente tem penalidade de R$50. Então, assim, o custo processual com certeza é maior do que esse valor. Então, se o senhor encontra em algum óbice, assim, o que o senhor pensa sobre isso? Então vamos lá, olha só. Vamos construir um raciocínio juntos? Olha bem. Como é que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar com algumas ideias e princípios, né? Então eu vou começar lá na Constituição Federal, artigo 37, caput, que escreveu no ordenamento jurídico um princípio que nós juristas condenamos porque não é princípio jurídico, né? De jeito nenhum, princípio da eficiência. Com base no princípio da eficiência, eu vou buscar uma norma muito velha que ainda está em vigor, que é o Decreto-Lei 200 de 1967, que nessa parte está em vigor e estabelece um postulado básico, que é o princípio da economicidade dos atos, lá no artigo 14. Tá certo? Com base nesse dispositivo, eu vou buscar uma regulamentação da Lei Complementar 73,
que é a lei da Advocacia Geral da União. Eu estou escrevendo aqui fazendo de conta que vocês estão enxergando, né? Que coisa impressionante, né? Com essa cor não enxerga nada. Então vamos lá, olha só. Vou para a Lei Complementar 73 da Advocacia Geral da União e tem uma portaria do AGU dizendo abaixo, e da PGFN também tem, PGFN, dizendo o valor mínimo para fins de execução. Né? E eu também posso ir para o excelente exemplo que presta, aí eu vou voltar aqui para cima para o da página, o TCU, que tem o valor de alçada. Você conhece aquele meu livro Tomada de Pontos Especial? Nele eu conto que os tribunais de contas têm que ter valor de alçada, os órgãos de controle têm que ter valor de alçada, e eu não posso obrigar a prática de ato antieconômico de controle. Tá? Se não posso de anticontrole, também não posso do resto. Qual sugestão que eu daria? O valor que a PGFN coloca para inscrição, R$1.000. Abaixo de R$1.000 não vou atrás. Notifico, o senhor está devendo R$1.000 aí, ó, R$500, R$300, 50 centavos. Notifico. Okay? E abaixo desse valor eu não escrevo em dívida ativa, nem executo. Fica lá o débito. Um dia ele aparecer, vem cá, você está me devendo R$30 aqui. Tá? Mas não posso fazer mais nada. Não posso fazer com que a máquina vá atrás disso. Tem um episódio que eu conto, eu vou pedir licença a quem já ouviu essa história, que foi o meu primeiro processo de tomada de conta especial no Tribunal de Contas. Quando eu fui trabalhar no Tribunal de Contas, eu não sabia nada de tomada de conta especial. Nada. Mas na prova tinha lá, tomada de conta especial no meu programa. Aí eu peguei, tinha um artigo na lei, um artigo no regimento interno, copiando a lei e falando mais uma besteirinha lá. E eu não achei literatura para estudar para o concurso. Só tinha esse artigo, tomada de conta especial, e adivinha, caiu na prova. Bom, como caiu na prova que estava igual ali? 10 a questão. Fui trabalhar, atenção, para Jacobia, aqui tem 30 processos de aposentadoria, um de licitação, tem um de tomada de contas especial. O de tomada de contas especial é mais grosso, 6 volumes, 200 páginas cada um, 1.200 páginas. Não tenho preguiça, né? Vou ler. No meu primeiro processo de tomada de contas especial, uma emoção, né? Tá, vou ler, tá? Inacreditável a história. Desapareceu um bem público e o sujeito fez uma tomada de conta especial para apurar o causador do dano, do desaparecimento. E este bem estava numa repartição com 20 servidores. Então, esse sujeito, que era professor de matemática, tomou o depoimento 1 a 1, 20 depoimentos. E depois ele fez a cariação por análise combinatória, a cariação 2 a 2. Primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto. E foi tomando, o processo cresceu. Que dia que desapareceu? Qual a cor do bem? Qual o estado de conservação? Quem você viu pegando? Encheu de perguntas. Conclusão dele do processo. Ninguém falou, ninguém sabe, ninguém viu, mas o bem desapareceu. Portanto, após as apurações, como eu não consegui achar o culpado, eu proponho que cada um pague 1/20 do valor do bem. Ou seja, 19 pagariam por um culpado. E isso não é justiça. Mas ele é um professor de matemática, está tudo bem para ele, para mim não está. Alguém sabe qual era o bem que eu estou discutindo esse tempo todo? O Paulo lembrou aqui, o grampeador. E aí eu cheguei ao final do processo, eu cheguei, sou procurador-geral, estou com um problema muito sério, estou precisando de uma conta especial. Esses processos são complicados mesmo, já comi. Esse negócio é complicado, uma conta especial. Não, estou desesperado. Chefe, eu vou pagar o grampeador. Eu fiquei com pena, eu vou pagar 20 grampeadores para essa turma toda. Não é possível. Já comi, não pode. Nós temos que apurar a responsabilidade. Eu disse, não, isso aqui ofende a dignidade da minha atividade de servidor público. Eu me recuso a dar parecer nesse negócio. Me recuso. Tem que fazer. Qual é a sua solução? Aí eu tive uma brilhante ideia, como eu disse, do juiz do trabalho. Brilhante ideia. Uma coisa assim extraordinária. Que ele aqui que já tenha. O que eu não teria? Coloca valor de alçada, chefe. Colocou o valor de alçada.
Levou um tempão, porque eu tive que dar um parecer de 4 páginas para dizer que eu não ia dar parecer naquele negócio. Né? Então, foi uma coisa assim, o samba do crioulo doido, ou como diriam os senhores, o processo do absurdo de Kafka. Né? Que você tem que dar um parecer para dizer que aquele processo não existe. Né? E caiu no plenário, foi muito contundente. Porque ao invés de falar, vocês estão se desvalorizando, eu falei, aquilo desvaloriza a instituição. Aquilo desvaloriza. Por que não? Por causa do Ministério, porque ganha 5% abaixo do ministro do Supremo Tribunal Federal, para aparecer grampeador. Faz um concurso muito dificílimo. O que é isso? No GDF, acho que é 4 ou 8 mil reais o valor de alçada, né? Na esfera federal, 38. Né? Já ficou devendo uns trocados aí. Então, eu também colocaria esse elemento, tá? Que até a apuração de responsabilidade não cabe em valores tão pequenos. Né? E isso atenta contra a dignidade da função pública, prosseguir na apuração, ofende o princípio da eficiência, da economicidade. A base principiológica sustentaria isso. Então, eu colocaria o valor de limite R$1.000. Mas é R$1.000. Porque isso a gente... Abaixo de R$1.000, não. O senhor aplica, notifica, mas não executa. Então, olha, veja só. A penalidade, R$50. Eu tenho garantia para defesa em contraditório. Infelizmente, eu tenho. Tá? Talvez se eu pudesse até colocar abaixo de R$100, não vou fazer isso. Mas lá, eles preferem definir assim. Eles definem o valor do débito, mas não vão para a execução. Agora, até que ponto vale prosseguir? Então, você faz uma primeira avaliação. Não é para defesa em contraditório, você faz de multa. Valor estimado da multa, cláusula tal do contrato. O valor ficou pequeno, autoriza a obstrução do horário, com base nesse documento interno, mas aí normatize mesmo. Agora, em relação ao caráter disciplinar, porque veja bem, quando a gente aplica uma penalidade, a gente faz um registro no sistema SICAF, exatamente. Esse registro, as informações do SICAF servem para os outros órgãos como um parâmetro. Né? E muitas vezes o órgão contrata um convite, por exemplo, né? Fazer um convite para uma empresa que está lá no SICAF, a gente sabe que ela atrasou lá com o TRT e tal. Então você não vai contratar, não vai convidar, por exemplo, no caso de convite. Por outro lado, tem um caráter, então esse caráter disciplinar, entendeu? Eu considero muito importante esse caráter disciplinar. Porque imagina que se, por exemplo, isso vira moda. As empresas que geralmente fazem pequenos contratos com a administração pública vão conhecer isso, e se isso vira moda em todos os outros órgãos, eles vão saber disso em algum momento e vai virar uma certa bagunça, assim, né? Eles já vão sabendo que não vão receber nenhum tipo de penalidade, entende? Não, mas aí eu falei, cara, olha só, na página 63, no rodapé dela, perto do rodapé, tem o 36, parágrafo 2º da Lei de Licitações, que coloca que a atuação do licitante no desempenho das obrigações assumidas, e aí não é a atuação do licitante, é a atuação do contratado no desempenho das obrigações assumidas, o legislador errou, tem que ser anotado no respectivo registro cadastral, que é o que o senhor faz lá quando anota. Aí temos um paradigma, olha só, tem a penalidade de advertência. Você vai atrás, ampla defesa, contraditório, os prazos são o mesmo da multa. Eu aplico a advertência, morre o assunto. Quando eu aplico multa, porque no contrato está previsto multa, eu vou aplicar penalidade. Ampla defesa é contraditório, por isso que eu coloco assim, não vou exonerar de aplicar uma multa porque é 30 centavos. Eu vou atrás dela, executo, o caráter disciplinar. Eu não mando para execução. Eu não fico reiterando cartinha, eu não vou atrás do sujeito, já acabou o contrato. Essa etapa da execução é que é antieconômica. A parte da apuração, no entanto. Tá? Porque você tem a penalidade de advertência que não tem preço nenhum envolvido. Não é verdade? Então, essa apuração também faria. Tá? Agora, você também pode colocar critérios de exoneração de responsabilidade. O que eu sugiro lá no manual? Atrasou um dia, no dia seguinte já vai o ofício. Já tem o ofício pronto, atrasou um dia, já manda o ofício. Considerando, depois você pode colocar, considerando que foi apenas um dia, que é excelente, o prestador de serviço releva a aplicação de penalidade. Esse poder é que você tem que colocar na norma. Quando você está relevando a aplicação da penalidade. Ok? Releva, porque é só um dia. Caramba, o cara trabalha aqui há 3 anos, tudo beleza, tudo certinho. Um dia. Por favor, né? Agora é aquela história, canetas para a época das eleições, para as zonas eleitorais. Caneta junto com um objeto importante. Né? Ok, aplicação subsidiária da lei do 666, pregando os casos de sanções. Como já referido, já expliquei isso aqui,
está no artigo 9º, falamos de manhã cedo, da lei do pregão. Eu só posso aplicar 8666 se for subsidiária e compatível. Eu me enrolei um pouquinho na responsabilidade, porque eu achei que era execução da penalidade, né? Depois que eu percebi. Declaração de unidades, efeitos, abrangências. Né? Aqui está a declaração de idoneidade na norma do TCU. O TCU prevê a declaração de idoneidade, uma outra penalidade, com as mesmas causas e com o mesmo nome. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar por até 5 anos de licitação na administração pública. E o contrato ficou onde? Não está previsto. E norma que impõe sanção não pode ter efeito ampliativo. Resolução 246 de 2011, que é o novo regimento interno do TCU. Verificado o ocorrência de fraude comprovada da licitação, a plenária declarar a idoneidade do licitante fraudador para participar por até 5 anos de licitação na administração pública federal, nos termos do artigo 46. Só abrange o âmbito que ficou na administração pública federal. O engraçado é que, o interessante é que o TCU pega recursos federais transferidos ao município, não declara no município, declara na União. A empresa pode continuar no município contratando. É assim que funciona. Né? Esquisito, mas é assim que funciona. E só a licitação. E o prazo aqui é 5 anos. A outra declaração da 8666 é até 2 anos, ou até que se reabilite. Viram? Por isso que eu falava que colocava essa questão de prova de concurso. Né? Prova de concurso é um complicador, né? Porque você não pode errar na mão. Chegar só temos capacidade de corrigir 300 redações. Tem quantos inscritos? 9.000. Como é que eu vou fazer uma prova de tirar 8.700 numa prova? Tem que pegar essas coisas absurdas, né? Esses detalhes. A gente não avalia conhecimento, avalia meio casuisticamente. Declaração de idoneidade e competência. Declaração de inidoneidade, nós vimos na 866, só quem aplica é ministro de Estado, secretário de Estado e secretário municipal. Aqui está o precedente do judiciário, dizendo que presidente de tribunal também aplicam. Pode o presidente do tribunal aplicar a pena de declaração de idoneidade, mesmo tendo a lei dado essa competência ao chefe do executivo. Tribunal de Justiça, precedente. Nota, é recomendável, minha opinião, nota, é recomendável que o edital ou regulamento próprio prevejam essa competência, mas não é essencial. O presidente do tribunal, como chefe do Poder Legislativo, o presidente do Tribunal de Contas ou o Procurador-Geral do Ministério Público, detém igual competência. Tá? O ideal é que se coloque uma norma sobre isso na forma do artigo 115. Declaração de inidoneidade pelo TCU, comprovação da conduta. Só um minutinho. Declaração de idoneidade pelo TCU. A declaração de idoneidade requer estrita comprovação de que as entidades teriam contribuído para a prática de fraude de licitação e as provas colhidas nos autos não se mostram robustas o suficiente para formar minha convicção nesse sentido. Registro em relação a esta última questão que os efeitos da revelia não são absolutos, que a invenção do ônus da prova instituída pelo artigo 103 da Lei 8666 não deve ser aplicada aos casos de declaração de idoneidade que, por conseguinte, foi levada a sopesar os elementos probatórios contidos nos autos, tendo considerado a ausência de provas robustas quanto à participação na fraude de licitação. Nota, o poder de ter declarar a empresa idôneas não decorre da lei de licitações, mas da sua própria lei orgânica. Essa corte pode, porém, determinar que a administração por irregularidade, convencendo-se da culpa, aplique punição, mas não pode aplicar diretamente a penalidade do 87.4. Pode aplicar o 87.4 aos seus contratos, claro. Habilitação sócio inadimplente de outro contrato. O TCU decidiu que o sócio da empresa licitante que está inadimplente em outro contrato não pode ser inabilitado por falta de amparo legal. Eu estou inadimplente num contrato, eu não posso repercutir isso no outro contrato. Combinação de multa. Caráter compulsório e discricionário. Aplicação de multa em caso de não disciplinar no ato convocatório. Multa só é devida se prevista no edital.
O ato convocatório da licitação constitui lei para a realização do certame. É a elaboração do contrato administrativo, devendo este obedecer fielmente às condições constantes do edital. Se a União paga em atraso, isso é uma coisa que não acontece no Brasil. Se a União paga sem atraso e sem a devida correção, também não acontece no Brasil. Por um serviço que lhe foi prestado, o caso é de execução parcial do contrato, não se aplicando a espécie devido à imprevisão e fato da administração, devendo a União pagar o valor devido. Prevendo o edital a correção pela TR em caso de atraso no pagamento, deve a mesma ser aplicada, mesmo que não prevista no contrato, como forma de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato para evitar enriquecimento sem causa de uma das partes. Se não foram convencionados no edital do contrato, os juros moratórios aplicam-se os juros legais. Isso aqui é para o caso de atraso, né, multa pela administração. Já a recomposta da utilização do capital pelos juros de mora e não sendo convencionada pela utilização dos juros compensatórios, são esses últimos indevidos. Não há que se falar em aplicação de multa contra a administração quando não previsto no edital do meu contrato. Ele só manda atualizar. Não manda multa contra a administração que está previsto no edital do meu contrato, senão eu não posso cobrar. E a regra é que a gente não coloca multa contra a gente mesmo. Mas também é regra que a União paga multa no caso de serviços públicos. Se um servidor da União coloca o lixo fora de lugar, o órgão multado tem que pagar multa. Esses serviços são devidos ao pagamento de multa, porque provém de lei. Impedimento da participação na licitação, previsão edital. O TCU recomendou não mais incluir os editais de licitação por falta de amparo legal, cláusula que impeça a participação de empresas que não tenham satisfeito compromissos anteriores assumidos com a unidade, cabendo à administração se julgar conveniente aplicar às empresas inadimplentes sanções. O que eles estavam colocando aqui, ó? Eles não punem a empresa e aí dizem assim, não pode participar dessa licitação. Empresa que não tem cumprido a obrigação anterior. Não pode. Você só pode vedar se ela está impedida de participar ou licitar. Se ela não cumpriu a obrigação anterior, ela tem que estar punida. Só isso. Né? E aí, por ter sido punida, é que não pode participar. Aqui, o chamado efeito dominó, que eu comecei a falar com o Zaira, né? Adote as sanções, ou Daniela, desculpa. Adote as sanções previstas no contrato, tal como a proibição de participar de novas licitações no órgão que estiver inadimplente, até o cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no edital e no artigo 87. Veja que em 2004 eu estava no Tribunal de Contas, quando saí sem me aposentar, diga-se de passagem, né, de demissão, exoneração, e a minha linha de coerência, a minha linha é absolutamente coerente. Estava decidido exatamente com base no que mais tarde eu vim dar a aparecer. Esse aqui, ó. STJ, individualidade de efeitos futuros. Esse aqui é o caso da Gautama. É o caso da Gautama. O Supremo Tribunal de Justiça denegou segurança para considerar legítima a declaração de nulidade com efeitos ex nunc respeitados os contratos já firmados. Concluiu ainda que o resultado não influi nos eventuais suspensões ou rescisões de contratos anteriores à declaração de nulidade por vícios próprios. A empresa que, em processo administrativo regular, teve decretada a sua inidoneidade para licitar e contratar com o poder público com base em fatos concretos. Constitucionalidade da sanção aplicada com respaldo na lei de licitações, 8666, artigo 87 e 88. Eu também acho que isso aqui está errado. Né? A CGU tem a possibilidade de aplicar uma penalidade de declaração de idoneidade, mas não é da 8666, porque não é contratado dela. Não é contratado dela. Ela tem que obrigar o servidor a aplicar essa penalidade. Legalidade do ato administrativo sancionador que observou o devido processo legal, contraditória por sua constitucionalidade. Inidoneidade que, como sanção, só produz efeito para o futuro, efeitos ex nunc, sem interferir nos contratos já existentes e em andamento. Então, a penalidade aplicada de inidoneidade não afeta os contratos que estão em andamento, não tem o efeito dominó. Mas veja só, coerentemente com o que eu penso, depende. Por que depende, Jacobi? Olha só, eu estou realizando uma obra, faço a perfuração das fundações, mas não coloco concreto dentro. Tá? Ok, isso afeta a solidez do empreendimento. Perfeito. Não é? Mas no outro contrato, a fundação foi correta. Então, aquela causa da idoneidade lá, eu já estou contratado, não afeta aqui. Mas pode acontecer da mesma causa afetar todos os contratos.
Vou imaginar que eu fui declarado idôneo porque estou usando areia do mar para fazer a minha edificação, com sal. Tá lá. Todos os contratos que isso aconteceu, eu posso repercutir minha idoneidade em cada um deles. Então, a mesma empresa seria declarada idônea várias vezes, por vários contratos. Compreende? Cada contrato, uma causa. Usei certidão falsa aqui. Quer dizer que eu usei certidão falsa? Não. Conheci um sujeito, eu ainda estava no serviço público, que a empresa dele foi impedida de listar e contratar. Foi assim que eu conheci. O empregado dele, na pressa de participar de uma licitação, pediu uma certidão. Como não chegou a tempo, ele tirou o xerox da certidão do mês inteiro, mudou só um mês, tinha uma nova cópia, entregou no outro. Certidão falsa, certidão falsa. Ele estava em dia com os tributos? Sim, estava em dia com os tributos, mas apresentou uma certidão falsa. Meu juízo, o fato de estar em dia com todos os tributos, para mim é uma atenuante tremenda de responsabilidade. Seria grave se ele não tivesse em dia. Segundo, quem fez isso? O gerente dele. Ele tomou conhecimento, demitiu o gerente, por justa causa. Ele tomou providências, ninguém está livre disso. Outra atenuante da responsabilidade. Declarar impedimento por 5 anos. Aí como é que você pode acreditar que tem injustiça numa situação dessa? Não podia ter sido 5 anos. Qualquer pessoa com um pouquinho de lógica, espere aí um pouquinho. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre. Você não está livre amanhã de receber um processo com uma folha adulterada. Vou dar um parecer. Está uma folha 545, mas a folha 390 está totalmente adulterada e você não sabe. Né? Você não sabe. Já passei por situação assim, apurar a responsabilidade de um colega nosso, que trabalhava como procurador, por a responsabilidade dele. Muito bem, foi apurado. Qual foi a acusação? Ele arrancou o parecer do colega e deu um outro parecer para agradar o chefe. Olha que coisa incrível. Ele coloca lá que ele recebeu o processo sem o parecer do colega. Você vai acreditar em quem? E que aquela é a convicção dele, que tem outros pareceres que ele deu também. Olha a situação, pode ter feito uma casca de banana para o sujeito. Não é verdade? Pode ter feito. Então, a ministra Helena Calmon já firmou entendimento, essa matéria está sedimentada agora. Né? Nós vamos fazer nosso intervalo aí, 15 minutos, 20 minutos, tá bem? Voltamos às 4h15, vamos às 5 para a escola. Fico aqui à disposição de vocês.